E aí, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre um quadrinho absolutamente apaixonante que eu li por esses dias e que vai me dar a oportunidade de falar sobre um outro assunto que eu queria já abordar aqui com vocês, falar sobre um pouquinho da história dos quadrinhos, né? E para isso eu vou utilizar esse livro aqui que se chama La Révolution Pilote 1968-1972, escrito pelo jornalista Eric Eichmann com o desenhista Nico B. É um quadrinho que foi feito em 2015, 2016, que vai falar sobre os anos de 1968 e 1972 na revista Pilote. E, primeiramente, né, o que é a revista Pilote? Você já ouviu falar da revista Pilote? Eu tenho aqui um exemplar bem velho da década de 60, mais precisamente 1966. Né? Então você pode ler aqui Pilote, o jornal, né, a revista de Asterix e Obelix. Isso aqui era semanal, tá certo? Foi uma revista fundada no comecinho da década de 60 por René Goscinny e Uderzo, você já deve conhecer, criadores de Obelix, com o criador de Blueberry, Charlier. E foi uma revista que pertencia à editora Dargaud, francesa, e que surgiu para bater de frente com as revistas belgas que naquele momento dominavam a paisagem francesa, né? No caso a Spirou e a Tintin. E foi um grande sucesso, muito graças às séries que estavam ali dentro, né? A gente tinha o Blueberry, o Asterix, aquele Talon, a gente tinha o Filemon, enfim, diversas séries surgiram na revista Pilote e foi uma revista responsável por criar todo um novo público de leitores, né, que cresceu lendo a revista Pilote. Eu não vou falar muito mais sobre a criação da Pilote, porque recomendo a vocês que leiam esse livro aqui, O Romance dos Goscinny, que conta a biografia do René Goscinny, e aqui, né, tem mais detalhes a história da criação, da fundação da revista Pilote, né? O que acontece? E eu também não li toda a revista Pilote, tá certo? Primeiro porque não era nascido na época, e segundo porque não era francês, mas eu tenho uma boa ideia do que foi a revista, porque há alguns anos a editora Dargaud publicou uma coleção muito bacana que se chama as melhores histórias da Pilote, né, dividida por décadas aqui. Então eles fazem um recorte aqui do que foi a revista Pilote na década de 60, 70, 80, 90, com os autores, uma coletânea de melhores histórias, né, o que me dá muitas ideias aqui para a editora Comic Zone. Então a gente tem aqui a década de 60, década de 70, parte 1, parte 2, década de 80. Né, então tem uma boa ideia do que foi a revista Pilote através dessa coleção aqui. E também através desse livro, né? O livro de ouro da revista Pilote, publicado pela Dargaud nos anos 80. Né? Um livro muito bacana também. Mas eu acho que esse livro ele é tão interessante quanto tudo isso aí. Por quê? Porque ele vai focar em um período especial da revista Pilote, que foram os anos de 1968 e 1972, que foi o melhor período da revista. E esse livro aqui vai investigar através de entrevistas. Por quê? Por que esses anos foram tão especiais para a revista? Né? Ele faz até uma comparação aqui com bandas de rock, os Beatles, por exemplo. Aconteceu alguma coisa que fez com que esse grupo produzisse o seu melhor trabalho e desmoronasse logo em seguida, porque foi exatamente isso que aconteceu com a Pilote. Né? Ela passou por esses 4 anos dourados e depois foi só ladeira abaixo. Né? O que é que aconteceu para fazer com que isso, né, ocorresse? Então ele vai conversar com pessoas que estavam diretamente envolvidas na revista Pilote naquela época. Então eles vão entrevistar aqui o Mandricard, o Gottlieb, a Bretéché, o Fred, o Jean Giraud, Drouillet, né? Todos eles trabalhavam dentro da revista Pilote. No caso aqui, o Jean Giraud, né, o Moebius, ele já estava morto, né, na época que esse livro aqui foi feito. Mas os autores eles se basearam em entrevistas que ele deu para o Numa Sadu, que fez um livro excelente, né, que só contendo entrevistas que ele fez ao longo da vida com o Moebius. E nessas entrevistas ele já tinha falado sobre
o ocorrido, né? Então eles utilizaram isso para fazer uma entrevista fictícia com o Jean Giraud, né? E o que acontece? Existe um fato que é bastante conhecido, que é a discussão com o René Goscinny em 68. Né? Porque vocês sabem o que estava acontecendo na França em 1968, mais precisamente no mês de maio. Né? Foi um período das greves gerais, foi um período de revolução cultural, de revolução política, né? Uma efervescência, os jovens tomando poder na França em 1968. Era o período de matar o pai, de acabar com o patronado, né, dos operários tomando o poder. Isso acabou, né, desembocando em todos os setores, mas também no setor da edição. Né? E o que acontece? Em 1968, no verão, o Sindicato dos Desenhistas convidou, né, o René Goscinny para uma reunião. O René Goscinny, que não apenas era o autor de diversas séries que apareciam nas páginas da Pilote, mas ele também era o editor-chefe, né? Era a figura de poder da revista naquele momento. Né? Então ele é convidado para essa reunião que aconteceria dentro de um restaurante ali perto da redação da Pilote, e os caras arregaçam com o René Goscinny, sabe? Um grupo assim de mais de 20 desenhistas, incluindo o Jean Giraud, né, o Moebius, que a gente descobre nas páginas que era o único que estava ali realmente presente, que falaram coisas horríveis para o Jean Giraud, para o René Goscinny. Porque o objetivo aqui era basicamente tirar o patrão, né, e que os desenhistas tomassem o poder, tomassem as rédeas, tomassem a direção da revista. E quando os caras vão confrontar o René Goscinny, eles acham que o René Goscinny, sempre muito sério e tudo, ele responderia à altura, que haveria ali um debate e tal. Só que o que acontece é que o René Goscinny só tá ali levando pancada e, né, ele não responde, ele só tá ali escutando, mas ele sai extremamente magoado, né, ao ponto de querer abandonar a direção da revista, e só não faz isso porque o Georges Dargaud, que é o dono da editora Dargaud, falou, não, você fica. Né? Mas aquilo dali abalou profundamente o René Goscinny, que a partir daquele momento decide fazer grandes mudanças dentro da revista, né? Sendo a primeira delas uma reunião semanal com todos os desenhistas, porque o que acontecia antes desse momento, os desenhistas eles tinham encontros com o editor e cada um ia fazer o seu trabalho separado. A partir desse momento, eles vão trabalhar juntos. Né? Toda segunda-feira eles vão fazer uma reunião para uma nova seção da revista, foi criada, né, depois disso aí, que é a seção de atualidades. Então você imagina uma sala com Jean Giraud, Drouet, Bretéché, Cabu, Reiser, Mandricard, Gottlieb, sabe? Todas essas mentes trabalhando juntas e tal. Então isso já é algo que muda um pouco a dinâmica dentro da redação, né? Todos eles ali entregando os seus melhores trabalhos. Mas o que acontece também é que está havendo uma mudança por parte dos leitores. Né? Os leitores da Pilote que cresceram lendo a revista, eles não são mais crianças. Né? Eles são adultos, querem ler histórias de adultos, e os autores querem escrever histórias de adultos. Né? O lance do Gottlieb, por exemplo, é que ele sempre queria desenhar, fazer as histórias pipi-cacá, como chamam. Né? Mostrar piroca, fazer umas safadezazinhas e tudo. E o René Goscinny não suportava isso. Né? Não suportava que o Gottlieb fizesse esse tipo de piada dentro da revista. E é engraçado porque o Gottlieb era uma espécie de filho espiritual do René Goscinny. Ele que começou na revista ilustrando os roteiros do Goscinny, né, os Dingo Dossier, mas que depois vai fazer o Rubrique à Braque, que é o seu maior trabalho dentro da revista Pilote, mas ele não queria fazer isso daí, né? Tinha um lance meio de querer mais liberdade. A mesma coisa com o Mandricard e com a Bretéché, né? Que queriam falar sobre outros assuntos que talvez não eram pertinentes para a revista Pilote. Isso faz com que, em 1972, os dois criem uma nova revista, que é essa revista aqui, que é a Écho de Savane. L'Écho de Savane. Você já deve ter escutado falar. Essa revista aqui, ela muda tudo. Né? Por quê? Porque começou apenas como um experimento desses três autores tentando fazer uma coisa nova que eles não podiam fazer dentro da revista Pilote.
Só que o René Goscinny, muito magoado, sobretudo com o Mandricá e com o Gottlieb também, e com a Bretéché também. Ele tava muito puto, na verdade, apesar de não demonstrar isso e tudo. Mas ele ficou extremamente irritado com isso. E eles não tinham a intenção, os 3 autores, de sair da Pilote para se dedicar a Le Code Savane. Isso aqui era apenas um laboratório para eles, né? Só que o clima ficou tão pesado que eles falaram, bicho, quer saber? Vamos ficar aqui na revista mesmo. E saem de vez da Pilote para se dedicar apenas a Le Code Savane, né? E isso aqui meio que foi também um exemplo para outras pessoas que estavam pensando em fazer a mesma coisa, estavam em busca de um pouco mais de liberdade. No caso, o Jean Giraud e o Drouet. E o Jean-Pierre Dionnet também, que vão acabar fundando, então, a Metal Hurlant, cujo nome foi dado pelo Mandricá, né? A Metal Hurlant era para ser um selo dentro da revista Le Code Savane. Mas como os caras estavam meio falidos e tudo, né? Então o Mandricá diz, não, fica com o nome aí, faz a revista de vocês, e o resto é história. Né? Então você está vendo como 1968, essa reunião que houve com o René Goscinny, foi meio que o estopim para uma série de acontecimentos que fizeram com que os quadrinhos nos anos 70, primeiro, se tornassem coisa de gente grande na França, né? E tivesse uma revolução completa, né? E tudo isso é contado através de entrevistas aqui na revista Pilote. Então, olha só, essa aqui são as reuniões da segunda-feira, né? Que agora fazem parte da rotina da revista Pilote. Isso aqui é a entrevista, né, que eles fazem com o Mandricá. Se você conhece os autores, fica ainda mais legal, porque você consegue ver a cara deles desenhada, sabe? E por exemplo, o Drouet, se você já viu entrevistas com ele, se você conhece o Drouet, você sabe que ele tá muito bem desenhado, até os trejeitos, sabe, dele estão muito fiéis. Os caras vão no ateliê do Drouet, que é incrível, com uma coisa assim gigantesca, assim como as suas obras, né? Porque o Drouet costumava fazer pranchas que tinham mais de 1 metro, assim, uma coisa gigante. E o ateliê dele parece que respeita a escala dos seus desenhos, né? Então é um pé direito muito grande. O pessoal já tinha falado dessa cabeça de rinoceronte aqui, com as correntes, umas armaduras assim, sabe? Então, cara, isso aqui é um passeio maravilhoso pela história dos quadrinhos franceses, né? E é muito triste a gente ver que tá desaparecendo. Porque, como eu disse, quando eles fizeram, o Moebius, ele já tinha falecido, mas o Gottlieb faleceu faz pouco tempo, a Bretéché também, o Drouet, coitado, tá bem velhinho também, já chega a vez dele, o Fred ainda tá aí, mas, cara, isso aqui é uma carta de amor à revista Pilote, aos quadrinhos franceses e à história, né, dos quadrinhos. E é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Isso aqui, eu não sei se seria interessante o suficiente para ser publicado no Brasil, porque muitas das séries, muitos dos autores são mal publicados no Brasil, né? O Fred, por exemplo. Aqui a gente não tem Filemon ainda, né? O trabalho do Gottlieb, que é o criador da École de Savane, mas também da Fluide Glacial, que faria mais sucesso ainda. Revista de humor francesa, também teve nada publicado no Brasil, né? Bretéché também, mas ela é um caso à parte, porque eu acho que é um trabalho que tem muito a ver com a sociedade francesa, ela é muito cartunista, o desenho dela também não é, sabe, grandes coisas, é um quadrinho de humor, e no Brasil nós temos grandes, sabe, pessoal que trabalha bem com humor nos quadrinhos, então, assim, não vejo muito interesse de se publicar Bretéché no Brasil. Mas enfim, é um quadrinho que fala sobre personalidades que infelizmente são pouco conhecidas do público brasileiro, então não sei se isso aqui teria apelo suficiente, mas é um quadrinho assim incrível para quem estuda quadrinhos e quer conhecer um pouco mais da história e do seu desenvolvimento. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aí o seu joinha, compartilha esse vídeo se você gosta dessas coisas mais informativas, né? Porque aqui é complicado, bicho. Eu faço uns vídeos falando sobre Amazon, falando sobre polêmica barata e tudo, o pessoal clica, o pessoal adora, mas quando é um vídeo em que eu converso um pouco mais sobre um assunto que é diretamente relacionado aos quadrinhos, um pouquinho mais cabeçudo, aí vocês dão 2.000 visualizações,
Aí assim eu não fico, sabe, instigado para fazer mais vídeos do tipo, beleza? Então se você gostou do vídeo, novamente, por favor, deixa aquele joinha, compartilha, tá certo? E vamos compartilhar a palavra aí dos quadrinhos legais. Beleza, pessoal? Agora sim eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.